então? Pode ser. Tá bom. Vou só compartilhar a tela. Tá dando para ver? Sim, tá ótimo. Dá para ver. Ahn, muito obrigado pela presença. Meu nome é Felipe Mariane de Andrade. Eu estou cursando mestrado na Universidade Anhembi Morumbi. A minha pesquisa é ética em game design, alternativas competitivas para monetizações predatórias. E eu sou orientando da Andrea Catropa da Silva. E o resumo do meu projeto tem como base explorar métodos de monetização de jogos, tanto éticos quanto predatórios, para fazer uma comparação entre eles, tanto da parte monetária de economia, quanto da parte ética. E se são ou não, se são ou não, é, se são ou não, desculpa, se são ou não viáveis a longo prazo. Também fazer pesquisas com jogadores e desenvolvedores da área para ver se existe procura para minha pesquisa. As hipóteses do meu projeto são se formas éticas de monetizações de jogos digitais podem ser competitivas com as demais formas mais utilizadas no mercado, se formas de monetização predatórias são autossuficientes a longo prazo, se elas vão entrar em decaimento depois de um tempo, e se existe procura e demanda por jogos com sistemas de monetizações mais éticos, tanto pela parte dos jogadores quanto desenvolvedores. Eu me apoio bastante no José P. Zagal, que é um pesquisador da área de design de jogos, ligados também à ética, e outras pesquisas como a Helena Petrovska, que cataloga e faz várias pesquisas com jogadores para buscar novas formas de design predatórios, para catalogar, digamos assim. Um dark game pattern, um padrão de games obscuro, normalmente é utilizado para falar de um padrão de jogo onde tenta manipular o seu jogador de alguma forma, mas que tem uma consequência negativa, digamos assim. A definição que Zagal definiu é que é um padrão usado intencionalmente por um criador de jogos para causar experiências negativas aos jogadores que vão contra seus melhores interesses e provavelmente acontecerão sem seu consentimento. Eu acredito que tenha bastante importância o tema atualmente, principalmente pela quantidade de jogadores que vão aumentando a cada ano, principalmente crianças e adolescentes que tiveram contato com mídias digitais. E muitas dessas formas de monetizações, elas focam não na grande quantidade de jogadores, mas sim no percentual de jogadores que são vulneráveis às formas de monetizações mais predatórias. Normalmente, todo o lucro de um determinado jogo, mais de 50% dele, que possui formas de monetizações predatórias, é, é gerada por 2% dos jogadores, de todos os jogadores. Normalmente, esses jogadores exibem comportamentos viciantes, perda de controle sobre gastos e aspectos negativos em outras áreas de suas vidas. Normalmente são pessoas neurodivergentes também, e que não conseguem
perceber que aquilo é um vício, digamos assim, e que você se torna dependente. Eu gostaria também de falar de alguns jogos, para dar um pouco mais de exemplos. Eu vou falar primeiro de alguns jogos AAA, que AAA é uma definição de jogos com um vasto orçamento, um orçamento de marketing e de produção, basicamente jogos muito grandes, como se fossem as bilheterias de Hollywood, e que utilizam de táticas extremamente predatórias. Por exemplo, o FIFA utiliza loot boxes, que são, basicamente, você tem a chance de obter um jogador. Você não pode comprar ele, você tem que comprar uma chance de tentar encontrar ele. NBA, que é um jogo bem popular de basquete nos Estados Unidos, criou um cassino dentro do jogo, para você conseguir jogadores dentro do jogo. Tanto que um dos trailers nem foi mostrando como o jogo é jogado, e sim toda a parte de cassino. Assassin's Creed, eu coloquei o Odyssey, mas existem vários, que são jogos single player, ou seja, você não joga com mais ninguém. Então, mesmo que você compre algo que te dê vantagem no jogo, você não está tendo realmente vantagem contra ninguém, porque o jogo já é seu. Ou seja, os próprios desenvolvedores fazem barreiras para o jogo, ou deixam o jogo muito difícil, ou muito demorado para você atravessar ele, e te vendem a solução do problema que eles criaram. Gran Turismo também é um deles, que normalmente vários desses jogos utilizam outras formas de monetização, outras formas de currency, que é de moedas, de jogos, normalmente para disfarçar de que você não está gastando dinheiro real, e sim um dinheiro fictício, que você paga dinheiro por ele ainda. E a questão disso é a alfabetização dos jogadores da manipulação que eles estão sofrendo. Quanto mais jogadores aprendem que estão sofrendo esse tipo de predação, menos eles vão optar por jogos assim. Por isso que é bem comum em jogos mais de grandes produtoras, que tem o público-alvo muito abrangente, de jogadores mais casuais, que não entendem dessas mecânicas. Enquanto jogadores mais investidos no mundo dos jogos, que conhecem essas táticas, tendem a não serem manipulados. Outro jogo, por exemplo, com uma monetização positiva, é Dwarf Fortress, que foi um jogo sendo desenvolvido há 10 anos por 2 irmãos programadores, onde a monetizações deles era o pay to play, ou seja, você pagava o jogo, comprava e você tinha o direito de jogar o jogo para sempre, mas não era necessário você realmente pagar. Era tipo, se você quiser ajudar o desenvolvimento, você pode pagar. E ano passado, eles lançaram o jogo, ou seja, você já podia jogar eles, mas aí eles lançaram realmente numa loja de jogos e conseguiram ter a receita de 7 milhões de dólares em um mês. Então, são formas de monetizações que são éticas e que quem quiser compra, que dão certo e que tem funcionado há muito tempo. Outro jogo que utiliza microtransações de forma mais predatória e que também é AAA, mas eu não coloquei junto com os outros, por ser uma forma mais evasiva de mostrar que é
predatória. Eles primeiro lançam um jogo completo e 2 semanas depois eles adicionam essa opção de você avançar mais rápido no jogo. E tem um comentário de uma jornalista de jogos que fala que se você fala que é apenas ignorar e que não a microtransação e que não agrega nada ao jogo, ou seja, é algo tão básico que você não precisa, você pode só ignorar. Significa que você não é o público-alvo para essa monetização. E que, na verdade, são as pessoas que não têm esse controle, ou normalmente pessoas neurodivergentes, que acabam consumindo isso. Eles não iriam tentar vender algo que eles sabem que não vai vender. Tem público para aquilo. E mesmo assim, por ser algo tão simples, eles querem acabar normalizando, digamos assim. E tem outros jogos que são meio que subsidiados pelas produtoras de consoles ou de lojas online, onde não possuem nenhuma microtransação predatória, mesmo que o motivo não seja tão ético assim, digamos assim. Normalmente elas fazem isso para preservar o nome da empresa e a reputação dela, e porque, na verdade, esses jogos, mesmo sendo AAA, são para vender mais consoles. E por isso eles conseguem, além deles terem um público mais de jogadores casuais também, mas também de jogadores mais investidos no mundo dos jogos. E é isso. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Felipe. Interessante. Obrigado. Isso acontece comigo um pouquinho com meus jogos que eu jogo. Quem é que pode agora apresentar? Bom, seguindo a ordem que estava ali na lista, seria eu. Kelly, né? Pode ser. Legal, Eu vou Kelly. para a área de animação. Sim. Não sei se tem alguém de jogos que quer continuar o assunto. Ou se pode ser eu mesma. Pode Então ir, vamos lá. depois a gente volta ao assunto também. Então eu volto. É tudo Tá bom. interligado, né? Tudo Tá interligado. bom, então vamos mudar um pouquinho o... Vou dividir aqui a tela. Então, bom dia, gente. Eu sou, como o Nelson já falou ali, eu sou orientanda da Suzete e estou vindo da área de artes visuais, na graduação de artes visuais, e caí aqui no PPG Design para essa área de animação, no design de animação. O meu projeto de pesquisa, o título que está sempre em constante movimento, é o design de animação para um despertar poético sobre os modos de existência. Deixa só um pouquinho que eu vou colocar aqui um cronômetro para começar. Sobre os modos de resistência. É a linha de pesquisa designs meios interativos, a Suzete, como eu já falei. Então, a pesquisa se propõe a estudar a relação entre arte, design e realidade, investigando essa poética sobre a existência dos povos originários, sobre os modos de existência tendo por base as cosmovisões, né? Importante o plural aqui, as cosmovisões dos povos originários, em confronto com essa sociedade eurocêntrica. Então, seguindo a linha de pensamento do filósofo Bruno Latour, também compreendo o design como uma forma de elaborar as coisas através do desenho, incluindo entre essas coisas a nossa vida coletiva sobre a Terra. Então, o que eu busco nessa pesquisa é, por meio do design de animação, despertar o potencial criativo e a subjetividade para a invenção de novos modos de existir. Uma das minhas bases fortes é o líder indígena Ailton Krenak, que, segundo ele, nós precisamos estabelecer relações que criem uma predisposição positiva
para estabelecer alianças afetivas entre os seres distintos, considerando humanos e não humanos, seres visíveis e os invisíveis, né? Ele questiona bastante, para quem conhece ali um pouco o Krenak, ele questiona bastante esse conceito de humanidade que a gente traz e carrega e investe nele, né? Então, o design de animação crítico pode colaborar com essa conscientização e a popularização de questões e problemas que a realidade social traz na vida cotidiana. E esse trabalho ele quer contribuir nesses espaços de reflexão para um despertar poético, né? Criando com a produção audiovisual essas conexões entre as diferentes perspectivas de mundo que possibilitem a gente criar novas relações entre os seres, considerando humanos, os seres não humanos, a criação, o tempo, o espaço. Oi, posso seguir? Então, o meu objeto de estudo é pesquisar como as cosmovisões e os saberes indígenas estão presentes nas imagens, Ele está travando um pouquinho a acabei de apresentação. ver, vou conectar aí, dados da aldeia Guaribiá, também tem lá em Parelheiros, São Paulo, essa aldeia que é com quem eu pretendo estabelecer essa conexão. Travou da Kelly, né? Guardar um pouquinho. Kelly, está ouvindo? Acho que ela caiu, Nelson. Ela caiu, né? Será que seria bom alguém continuar, depois ela volta? Acho que é melhor, melhor. É melhor, né? Então agora seria o Pedro, aí quando ela voltar, ela em sequência vai a Kelly, né? Pode ser, Pedro? Pode ser, pode ser. Bom, vou começar aqui então. Só uma coisa que quando eu abro a apresentação, ela fecha a janela de vocês. Peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui. Tudo certo? Ok, dá para ver. Bom, eu vou falar um pouco da minha pesquisa, que mudou novamente, né? Depois de várias indas e vindas ali, estava pesquisando o gênero dos jogos Souls-like, acabei indo para um outro caminho depois da matéria que eu tive com a Cris. E eu vou pesquisar ainda gênero em jogo, em gênero como elemento classificativo, mas o meu tema voltou um pouco para jogos analógicos agora. E o título atual é Spirit Island, a mudança da classificação de gênero através da decolonialidade em design de jogos analógicos, pela pesquisa de design de meios interativos emergentes e com o orientador o Sérgio. Olha, eu não consigo passar. Ah, consigo. Tá. Bom, eu parti de duas hipóteses primárias que dizem sobre o pensamento decolonial ter influência direta sobre inovação e, consequentemente, ser um fator muito importante para essa revitalização da indústria de jogos de tabuleiro. E
o jogo Spirit Island em específico, que inovou um gênero dos jogos europeus e estabeleceu um próprio gênero por conta desse pensamento decolonial. Na pesquisa eu vou elaborar alguns tópicos específicos. São 4, na verdade eu dividi em 4 etapas. A primeira delas tratando sobre gênero. E o gênero, na verdade, eu fui no começo do pensamento de gênero como elemento discursivo, né, classificativo, que é o trabalho que o Bakhtin faz no ensaio dele sobre os gêneros do discurso. E ele fala de gênero como um elemento de divisão, né, e daí ele classifica alguns elementos, tanto na nossa linguagem escrita como na linguagem falada, e o que são essas nuances entre as diferenças que a gente fala e classificam em elementos diferentes, né? O que você escreve como um produto literário, o que você escreve como um manifesto, o que você fala num diálogo com uma pessoa, do jeito que você fala com uma pessoa, e ele elenca essas características e classifica elas de maneira um pouco mais aprofundada. Posteriormente, outros autores pegaram essa pesquisa e foram fazendo mudanças e atualizações, né, para produtos culturais em específico, e daí que vem esse gênero como uma necessidade de taxonomia literária, que é o que a gente fala sobre o humano de querer classificar tudo o tempo todo, né, e a nossa necessidade por colocar as coisas em caixas específicas. E daí que vem nessa divisão de gênero em filme, em jogo, no caso, que é onde eu vou me aprofundar, em série, livro, terror, comédia, enfim, esses gêneros como taxonomia literária. E depois para entrar em gênero de jogos analógicos, que na verdade a pesquisa até então dita que existem 2 grandes gêneros, né, de jogos analógicos que são pautados por várias mecânicas. Mecânica como elemento funcional, né, de interação do jogador, não mecânica mecânico. Que vou fazer questão de deixar isso bem claro, que são 2 coisas diferentes. Mas a divisão grande entre jogos de tabuleiro sendo pautada por jogos europeus e jogos americanos, que são 2 escolas de design que ficaram muito populares mundialmente, e são basicamente onde quase todos os jogos de tabuleiro se inserem pensando num jeito funcional, né? Os jogos europeus, que são jogos que são pautados por um elemento de competição, normalmente são jogos quase sempre mesmo, competitivos, normalmente relacionados a acúmulo de riqueza, acúmulo de recursos, construção, com planejamento estratégico, baixo elemento de sorte, informação em aberta normalmente, e jogos americanos que vêm do RPG, e então eles são jogos que priorizam um tema. Então, são um tema muito bem aplicado, um tema que conversa com as mecânicas de jogo. Normalmente você tem fator sorte como um elemento de emoção, você tem rolagem de dados, enfim, essas são as 2 escolas principais e que você atualmente pode inserir quase todos os jogos que existem dentro dessas 2 escolas, né? Separar por essas 2 escolas. Existe a escola japonesa também, que é uma variação da escola americana, mas ela é muito parecida, assim, tem gente que costuma nem dividir. E essa é a pesquisa em si de gênero que vai ser feita, né, no começo da dissertação. E daí, depois eu vou para o design colonial e pesquisar um pouco da necessidade da decolonização, do pensamento decolonial dentro da estrutura do design e sobre esses sistemas culturais de colonização, imperialismo e opressão, que são modelos hegemônicos e que são muito presentes no design de jogos analógicos, né? Porque o design surgiu na Alemanha no pós-guerra, o design de jogo de tabuleiro, né? Os jogos de tabuleiros modernos surgiram na Alemanha no pós-guerra e eles têm uma bagagem europeia muito grande. Então, eles cria-se toda uma estrutura, né, para manter esse modelo hegemônico, e é importante entender qual é a importância do design para quebrar essa manutenção do status quo, né, dentro da indústria. Depois eu vou falar um pouco sobre a história dos jogos de tabuleiro moderno, com foco no desenvolvimento da escola europeia. Eu não pretendo abranger muito a escola americana, eu quero falar sobre a escola europeia, que tem essa questão, né, da colonização como uma problemática bastante influente. E eu quero falar sobre a história em si
no surgimento dos jogos de tabuleiro modernos, que anteriormente a maioria dos jogos de tabuleiro são jogos abstratos, então você pensa em xadrez, damas, Go, Shogi, são jogos que são abstratos, então eles não têm essa lente moderna, né, do tema, dos componentes, coisas que você vê atualmente, né, nos jogos feitos por designers. E eles surgiram na Alemanha no pós-guerra, num cenário de reconstrução, da necessidade de reconstrução, né? Num país devastado pela guerra, e por essa influência, essa necessidade de tratar desses temas, dessa vontade de acumular riqueza, dessa vontade de reconstruir, de construir, e a reconstrução é a chave, assim, pelo menos o que o Woods fala nesse livro, que é um dos livros que, na verdade, acho que foi uma das maiores bagagens para essa pesquisa, que é o Eurogames. Ele fala sobre a reconstrução como a referência, né? Qual é a referência de reconstrução que o europeu médio tem? Colonização, a construção, né? Então, a maioria dos jogos que lançaram primeiro dentro da modernização dos jogos de tabuleiro tratam sobre temas de colonização. E o mais famoso, o jogo mais famoso, que é conhecido como o pai dos jogos, foi o primeiro jogo moderno, muitas pessoas dizem que foi o primeiro jogo moderno, é Os Descobridores de Catan, que foi feito pelo Klaus Teuber, que faleceu recentemente, designer. Ele foi a consolidação desse tropo de colonização, porque a partir dele, vários outros jogos de diversos outros designers surgiram com a mesma temática. E é curioso, porque dentro da escola de jogos europeus, a temática não é relevante muitas vezes. Você pode pegar o mesmo jogo, porque é um jogo com uma riqueza mecânica muito grande, e você pode simplesmente arrancar o tema e colocar outro tema em cima, e o jogo pode ser idêntico. Você não precisa mudar nenhuma mecânica de jogo funcional. O jogo funciona e opera da mesma maneira, e você pode inserir outro tema e ele muda, e encaixa. Então, por que, né, que todos esses jogos, os primeiros jogos e atualmente muitos jogos que são produzidos mantêm esse trope sobre colonização, né? Sobre explorar, desvendar o inexplorado, ir numa ilha, fazer civilização, enfim. E qual que é o reflexo disso na indústria, né? Qual que é a problemática de se normalizar um padrão europeu de pensar, né, no design? E aí que entra uma questão interessante, que é o sucesso de um jogo que surgiu em 2017, que foi feito pelo Eric Ross, chamado Spirit Island. E é um jogo que rompe com esse trope, né, de colonização. E ele é um jogo que rompe primeiramente, numa perspectiva temática, o que é muito interessante, porque os jogos europeus... eu acho que é importante falar, o Spirit Island é um jogo europeu, então ele se insere no gênero Eurogame, que, né, é com aquelas características que eu falei, e ele quebra completamente com essa estrutura que se espera de um jogo europeu. Ele entra com uma inovação temática, então ele é um jogo que trata sobre resistência à colonização e, consequentemente, uma inovação mecânica muito grande, porque ele é um jogo europeu que não tem uma temática competitiva. A competição é a ideia primária de um jogo europeu. Ele é um jogo cooperativo. Então, é um jogo europeu cooperativo que não tem informação, que tem pouquíssima informação velada. É um jogo muito estratégico, com planejamento de recursos, com acúmulo de recursos, mas não é acúmulo de riquezas. Você precisa acumular energia e outros elementos que eles colocam. Então, ele funciona de uma maneira parecida a um jogo europeu, só que ele é um jogo cooperativo. É um jogo cooperativo e ele é um jogo com um tema aplicado. Então, ele é um jogo pensado em função do tema. Então, a estrutura de confecção do jogo vem de um pensamento de uma outra escola. Porque você pensa primeiro no tema para aplicar as mecânicas. Isso não é um modelo padrão de construção de jogos europeus, onde se pensa primeiro as mecânicas para depois aplicar o tema, jogar um tema por cima. Então, qual que é a importância desse jogo, né? Falar um pouco mais desse jogo por cima, mas ele é um jogo que se passa numa ilha na Nova Zelândia, próxima à Nova Zelândia, é inspirado na Nova Zelândia, e você controla espíritos que estão tentando impedir com que colonizadores invadam a sua ilha.
Então, o jogo ele funciona como uma inteligência artificial que vai colocando, através de cartas, né, vai colocando elementos dos colonizadores no tabuleiro, e seu objetivo é tirar eles da ilha. E é muito interessante porque até na confecção das peças esse jogo pensa de um jeito decolonial, né? De uma crítica que vai até os componentes do jogo, porque todas as peças que os jogadores controlam, que fazem parte da ilha, que fazem parte dos espíritos, são feitas de madeira, e todas as peças que são feitas dos colonizadores são feitas de plástico. Então até o componente tá atrelado a esse pensamento da construção do jogo, né? E depois do lançamento, alguns jogos antes do Spirit Island tentaram fazer isso, mas com uma falha tremenda. Assim, o Santa Maria é um jogo popular que tentou fazer uma inovação do decolonial, mas não fez. Ele é um jogo que, no fim, ele tenta ironizar a colonização, mas, na verdade, ele só vira mais um jogo sobre colonização, porque ele não tem uma aplicação prática dessa crítica. E muitos outros jogos assim que são feitos e mantêm essa manutenção, por mais que não sejam necessariamente sobre colonização, mas são sobre acúmulo de riqueza, são sobre agressão a povos originários. Tem um designer muito polêmico que chama Alexander Pfister, que ele fez um jogo que fez muito sucesso. Ele é um dos top 10 nos jogos de tabuleiro do mundo, segundo o BGG, que é o maior site da comunidade de jogos de tabuleiro. E ele é um jogo que você tem que cruzar a trilha do oeste nos Estados Unidos, né, no começo da industrialização. E no meio do caminho você encontra povos indígenas, né, povos originários, e você tem que fazer paz com os povos, que é o que está escrito no manual, fazer paz. E o jeito de fazer paz é você gasta um recurso para tirar ele do tabuleiro e ganhar ponto. Então fazer paz enfim, é um jeito rebuscado de falar matar. E é tratado como se fosse uma coisa normal, né? Enfim, acho que eu me prolonguei um pouco aqui, mas é por aí. E os autores que eu vou me apoiar sobre durante a pesquisa de gênero é o Bakhtin, que eu já citei agora anteriormente, o Froh, Fishlove e o Brunichier, que tratam o gênero como uma taxonomia literária, né? Que aplicam o gênero aos produtos culturais, hoje em dia, livro, filme e jogo. O Barnett, sobre decolonial, eu peguei alguns autores. O Barnett para entendimento do pós-colonialismo sobre uma ótica histórico-geográfica e desenvolvimento desse tema na cultura. Kabunga Smith, sobre a aplicação do pensamento decolonial nas práticas do design. E Yang sobre a introdução do pós-colonialismo com a abordagem histórica. E aí, em jogos de tabuleiro, são bem importantes o Turner, o Waldron e Trammell, que escreveram 3 livros, que são Analog Game Studies, que são 3 livros que falam muitas coisas sobre a formação da indústria de jogos de tabuleiros modernos e sobre o papel do designer nessa confecção dos produtos. Woods, que eu já falei também, que é o livro Eurogames, que é o livro sobre a história dos jogos europeus e a formação desse gênero, e o Munhoz, que é numa tese de doutorado sobre essa abordagem histórico-cultural em dinâmicas de jogos de tabuleiro. É basicamente isso. Obrigado, Pedro. Valeu, gente. Agora a Kelly tinha caído. Kelly, você pode continuar? Oi, gente, vocês me escutaram até onde? Escutaram alguma coisa? Porque eu acho que quando eu me dei conta, eu estava aqui falando. No primeiro slide começou a travar, né? Ah, então eu tenho que começar do começo? Para mim Talvez, tinha né? parado Talvez em no objetivos. objetivo. Ah, ok. Ok, vamos lá então. Isso aqui vocês viram, então, a questão qual que é o tema, deu para pegar. Essa parte deu para acompanhar. Então, eu vou pular lá para objetivos. Eu acho que era porque era para o Pedro falar primeiro, que ele ia fazer a conexão entre eu e o Felipe. Entre o Felipe. Essa parte decolonial aí está entrando bem no meu tema. Então, meu objeto de estudo é pesquisar como as cosmovisões dos saberes indígenas estão presentes nas imagens utilizadas pelos guaranis Mbiá, presentes na Tecoa Crucutu, em Parelheiros, São Paulo. São os mesmos Guarani que estão no Pico do Jaraguá, é o mesmo povo, porém esse que está lá perto de São Bernardo.
E meu objetivo é estabelecer essas conexões com eles, com as técnicas audiovisuais. O meu objetivo geral é realizar essa pesquisa teórico-prática a partir dos conceitos oriundos do design de animação, na sua função social, relacionando essas diferentes cosmovisões. Os objetivos, como objetivo específico da minha pesquisa, é um pouco estudar essa ideia dos pesquisadores, designers, artistas que buscam destacar a importância da relação entre design e da arte com a realidade. Estou vendo que na minha pesquisa eu estou direcionando mais para essa questão aí também decolonial, né? Essa importância desse tema. Eu acho que eu estou me interessando por essa área. Interagir com essa comunidade indígena da Tecoa Crucutu, em Parelheiros, e produzir uma animação, estabelecendo o processo criativo na escolha de critérios estilísticos e narrativos e as tecnologias que vão ao encontro daquilo que esse trabalho se propõe, que é mostrar estabelecer essas conexões, esse modo diferente de existir. Então, tem bastante caminho ainda a ser trilhado. Aqui que eu voltei, aqui essas fotos, que eu acho que eu acabei não falando agora, mas são fotos lá da aldeia que eu fui visitar. Então, tem a primeira foto é uma casa de encontro, que eles fazem apresentações. A segunda foto é a casa de reza, que é para eles um lugar bastante sagrado, e me fez despertar muito a questão como eles veem a imagem, porque quando eu fui lá, ela pediu para não tirar fotos de dentro, porque era um lugar sagrado. Isso me fez pensar como que é essa imagem, né? E ali a represa, que a gente pode ver que está à beira. Mas voltando aqui, a estrutura, o meu trabalho estou pensando em estruturá-lo dessa forma. No primeiro capítulo, apresentar os trabalhos audiovisuais de artistas contemporâneos, indígenas ou não indígenas, que abordem a temática dos povos originários. Também a pesquisa já desenvolvida por mim, que eu vim da formação em artes visuais, junto com a proposta que vai ser essa pesquisa junto com a comunidade da Tecoa Crucutu. O segundo capítulo, mostrando esses modos de resistência, encontros e perspectivas, e discorrer como as cosmovisões dos povos originários e aquilo que eles nos apresentam como perspectiva para um redesign do planeta, também através do design de animação. E um capítulo seguinte, que é esse despertar poético na aproximação das culturas, analisar como as imagens são interpretadas pelo povo Crucutu, seu significado social e espiritual, como os meios digitais interferem na sua vida e cultura. A própria estrutura do trabalho, que é acompanhar esse esquema de pré-produção, produção e pós-produção, relacionando já com o esquema da animação. Tem bastante coisa para ser feita. E aqui eu trago o caminho já traçado, um pouco, que é esse TCC em artes que eu fiz, que foi também, já partindo também das provocações do Ailton Krenak e da abordagem da perspectiva ameríndia, que é tratada pelo antropólogo Eduardo Vieira de Castro. Naquele trabalho me aproximei do pensamento Yanomami, da sua concepção de mundo, segundo as narrativas do Davi Copenau Yanomami, né, sobretudo tendo como referência o livro A Queda do Céu, no intuito de estabelecer essas conexões entre as perspectivas de mundo dos povos originários e a nossa, né, dessa sociedade eurocêntrica que a gente vive. Então, a pesquisa experimental daquele trabalho foi o desenvolvimento de uma animação que foi produzida em 2D, stop motion, que buscou, por meio da linguagem simbólica, estabelecer conexões entre as diferentes visões de mundo indígena eurocêntrica, mostrando que o diálogo é possível e desejável. Aqui tem alguns frames da animação, e a animação, o título é Eori, um horizonte existencial,
Eori vem do tupi antigo, que é um imperativo, que é vem, é um convite também. E a animação, ela parte de uma narrativa de um sonho do Davi Copenaua, quando ele era criança, e que agora, depois de adulto, ele interpreta como um sinal da vocação dele ao xamanismo. Então, ele sonhava que ele era perseguido por uma onça, que ele corria, subia numa árvore, a onça corria atrás dele, ele se jogava dessa árvore e sobrevoava a floresta, caindo do outro lado do rio. E nessa perspectiva do sonho se baseia essa animação, né, nesse sentido de abrindo depois para outras perspectivas, né, não se detendo no objetivo em descrever o sonho, mas partir dele para uma outra lógica inventiva. Então, eu encerro passando, se vocês me permitem, passar a animação para vocês verem, mas como sentido de qual o ponto de partida da minha pesquisa. É daqui que eu estou partindo, e essa pesquisa agora do mestrado é uma continuidade, é uma oportunidade de estar em contato. Essa pesquisa ali, essa primeira foi uma revisão bibliográfica, mas agora eu quero partir da relação de fato. Então, eu vou pedir licença para... O Kelly Tem não está som? aparecendo a animação. Não? Vocês estão vendo o quê? Não, deixa eu ver. Ficou na tela? Tá no seu slide e só saiu o som. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar outra. Eu achei que Outra ia dar... tela. eu achei que ia dar certo por aqui, mas não deu. Oi? Ok. Então, vamos lá. Agora vocês veem o YouTube? Sim. Sim, agora dá para ver. Ok. Meu som? Sim, Tá ok. bem baixinho, Kelly. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Kelly. Parabéns aí pela animação. Eu acho que o pessoal está indo bem rápido. Acho que vai dar eu vou apresentar agora e vai dar um bom tempo para a gente discutir depois, que acho que os temas conversam entre si, né? Eu vou mostrar minha proposta aqui. Conseguem ver?
Sim. Então, eu vou falar sobre... Eu também sou da área da animação, assim como a Kelly, e eu vou falar sobre o design em produção para experiência de imersão em realidade virtual. Eu vou falar sobre um jogo que ocorreu em 1919 entre Brasil e Uruguai, no Rio de Janeiro, no Estádio das Laranjeiras. E esse foi o primeiro título da seleção brasileira, o primeiro título oficial. Deixa eu colocar a tela cheia aqui, acho que vai ficar melhor. Consegue ver na tela cheia? Então, eu sou orientando da Suzete, é uma continuação do meu projeto de mestrado, que também tratava de animação, mas era uma animação com cartoon ficcional. E, nesse caso, eu vou fazer um documentário animado, né? Vou reconstituir uma coisa que já aconteceu e que só pode ser reconstituída através da animação. Vou falar sobre realidade virtual, que é uma experiência de imersão, vai ser uma experiência com óculos em 360 graus, em que o espectador vai ter a sensação de estar no jogo, presenciando o momento do gol. Em experiência de imersão, né? Então, vai ser uma animação, não vai ter uma interatividade não vai ser um jogo, vai ser mais uma experiência, né? Mas acho que vai ter bastante ponto de prospecção, vai ser bastante coisa interessante, né, nesse projeto, né? E no final, a animação ela vai ser uma projeção aqui retangular, que é uma imagem plana em que o óculos, quando a pessoa veste o óculos, ela vai ter a sensação de estar dentro do espaço tridimensional. Mas a imagem não deixa de ser uma imagem bidimensional e o software depois ele costura e a gente tem a ideia de ser algo tridimensional, né? Então, aqui é o gráfico de como funciona. Então, você consegue ver tudo ao teu redor. Com óculos, o Eu acho espectador que se sente... não mudou É, de tela. Nelson, Não está Tá mudando? parado, tá, não tá na tá tela do mudando. Blender, eu acho que... Então eu estou na tela errada. Pera. Na Acho que verdade, quando só você tinha... compartilhou em tela cheia, ele congelou a imagem. Congelou, às vezes Congelou, né? está acontecendo isso no Zoom, né? Eu vou parar e vou começar de novo com o Tá bom, tem que compartilhamento. ser para a gente estar com um tempinho aí. Apareceu? Sim, Sim. agora apareceu. Tá bom. Agora eu não vou colocar a É, tela cheia. Então, eu falei da projeção aqui retangular, foi a única imagem que eu coloquei até agora, né? Eu vou criar no Blender uma imagem, um vídeo, que ele vai, no final, quando renderizar, vai ser uma imagem plana, aqui retangular. E aqui o que acontece na experiência, quando você coloca o óculos, veste o óculos, tem uma primeira imagem, que é o ponto de entrada, e esse ponto de entrada vai ser um ponto de vista da arquibancada do jogo, né? Como se a pessoa estivesse presenciando. E assim como o projeto anterior, que também é realidade virtual para óculos, eu tive que fazer uma pesquisa da diferença, porque eu vou falar sobre design de produção. Vai ter todo um design do campo, do cenário, do figurino, do vestuário dos jogadores, a bola, a trave, que era tudo diferente, né? Então, vai ser uma pesquisa grande nesse aspecto. E como eu trabalho com animação, animação tradicional, a gente tem aquela moldura, aquela tela plana, né, moldurada, em que tudo acontece ali e a gente tem todo um controle. E na pré-produção do storyboard, em animação convencional, a gente faz uma sequência de quadros, assim como uma história em quadrinho.
E quando você trabalha com óculos, que você tem todo o ambiente ao redor, o projeto tem que ser um pouco diferente, porque aquele quadro não basta. Até funciona, até serve como um primeiro estudo fazer um storyboard convencional. Mas depois é interessante a gente trabalhar um storyboard mais diagramático, em que você consegue ver o movimento da câmera, o deslocamento dos personagens, como vai ser o cenário, e para poder criar essa cena tridimensional, né? E o meu projeto vai ser o jogo do Brasil, entre Brasil e Uruguai, que vai ser uma animação documentária, que é uma reconstrução de um acontecimento na forma de animação. Por que animação? Porque foi um acontecimento de 19, seria em 18, mas como teve a gripe espanhola, ele foi adiado, esse sul-americano, para 19, né? E na época não existia rádio ainda, o rádio não tinha transmissão de rádio. A única fonte de informação, para quem não presenciou os jogos, era revistas, mídia impressa. Então, todo o meu trabalho, a pesquisa do projeto, ela está sendo em cima mais de mídia impressa. Tem um pouquinho de vídeo que eu vou mostrar em seguida, mas tem muito pouco. Então, eu vou partir de foto, de texto, né, de depoimentos dos jogadores e pouco vídeo também. Isso vai ser o ponto de partida. Então, vou reconstruir em 360. E aqui eu tenho um óculos e eu já vi alguns jogos. Aqui tem um caso no jogo da Eurocopa de 2020, na final entre Inglaterra e Itália. A Itália ganhou nos pênaltis, né? E quando você coloca o óculos, é interessante que parece que você está dentro do jogo. E foi isso que me atraiu. Eu até mudei. Meu tema era um pouco diferente. Eu mudei o tema por causa dessa experiência, né, do óculos, de ver um jogo como se tivesse lá. E o Sul-Americano foi o primeiro título da seleção brasileira. E a gente pode dizer que o protagonista desse jogo foi um jogador chamado Arthur Friedenreich. Ele era chamado El Tigre pelos uruguaios, né? Ele era o melhor jogador da seleção brasileira. Por que El Tigre? Porque ele era mulato de olhos verdes. E em cima desse tema do decolonialismo, né? Na época, os jogadores negros não jogavam, só jogava o jogador branco, né? E, diferentemente da Inglaterra, o futebol na Inglaterra, ele era jogado pelos operários. Aqui no Brasil era jogado pela elite, a elite que jogava futebol e os negros não jogavam, né? E, inclusive, a torcida. Nesse sul-americano, a torcida era todo o pessoal que tinha mais dinheiro que podia presenciar o jogo. Tem um morro, que vocês estão vendo, um morro do lado direito, o pessoal ficava vendo o jogo do morro, quem não conseguia pagar o ingresso via do morro, né? Então, essa aqui é uma fotografia do estádio na época, do Sul-Americano, e então o entorno era diferente, se a gente associar com nas Laranjeiras, que é o bairro do estado do Fluminense, está tudo diferente, né? Está cheio de prédios, e na época devia ser muito mais. Ainda é um bairro bonito, mas na época era bem mais bonito, que tinha as palmeiras imperiais, não tinha os edifícios do lado, e tudo isso vou ter que reconstruir. Alguma coisa eu já fiz que eu vou mostrar para vocês em seguida, né? Esse é o time do Brasil. Os jogadores que estão no centro agachados, ou no meio está o Friedenreich, à direita, do lado dele, à esquerda, está o Neco, e à direita está o Heitor, eles que participaram do gol. Foi contra o Uruguai, né? Então, aqui, eu pesquisando, eu achei um diagrama no livro do Friedenreich que
Ele conversa bastante com aquele diagrama que eu tinha mostrado, né? Eu achei que é bem parecido, que pode funcionar como um storyboard para fazer animação. Esse é um diagrama que foi publicado em 1947, foi redesenhado, e ele teve a orientação do Friedenreich. O Friedenreich, ele deu algumas opiniões de como foi o jogo. Então, como que foi o gol? O Neco do Corinthians, jogava no Corinthians na época, ele veio pela direita, driblou 3 jogadores, cruzou a bola para a esquerda. O Heitor do Palestra Itália, que é o atual Palmeiras, ele cabeceou, o goleiro do Uruguai rebateu, e o Friedenreich fez o gol de canhota, né? Então, essa vai ser a animação. Então, quem estiver olhando lá vai ver essa animação. E pelo fato de eu estar fazendo no Blender, o que eu estou prometendo de início é fazer só um lance por uma câmera. Mas como ele vai ser modelado em 3D, dá para fazer a renderização com vários pontos de vista, e também dá para fazer a renderização com tela plana, em animação convencional. Aqui eu vou para a parte do movimento. Eu encontrei um vídeo de 25, em que a seleção brasileira ela excursionou na França, e o Brasil ganhou de 7-2 da seleção francesa. E o Friedenreich, ele foi a sensação do campeonato, né? Pela habilidade que ele tinha, uma ginga. Os jogadores brasileiros sempre foram habilidosos, porque quando o Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil, ele gostava muito do drible. Então, o DNA do futebol brasileiro é o drible, né? Então, aqui eu vou aproveitar para fazer rotoscopia no Friedenreich, para saber como que os jogadores se movimentavam na época, né? Foram 6 anos depois, mas dá para se ter uma ideia de como era a movimentação. E o design de produção, eu vou recriar os elementos da animação. Então, a trave era diferente, a chuteira, a bola era uma bola de capotão. Os jogadores vestiam cinto, vestiam boina. O goleiro do Uruguai, ele jogava de boina, né? O estádio teve bastante modificação, até hoje existe, foi bastante modificado, né? Os juízes, eles usavam terno. E a torcida, os homens, eles vestiam terno, gravata, às vezes gravata borboleta, chapéu. As mulheres iam de chapéu também, vestido de cedo, e de luva. E o termo torcida, ele pode ter sido originado pelo fato de, quando no momento tenso do jogo, as mulheres tiravam a luva e torciam a luva por causa do suspense. Eu tenho algum trabalho que eu já fiz aqui. Eu vou compartilhar aqui uma tela do Blender. Agora vai pegar uma outra tela. Vocês estão vendo um mapa, uma paisagem? Então, esse aqui está em 3D, né? Eu fiz no Blender, eu estou usando só software livre, não sei Photoshop, que eu peguei do Google Map, você consegue salvar a topografia. Então, eu peguei todo o entorno aqui a paisagem, o estádio, não sei se dá para vocês verem. Vocês estão vendo meu cursor? Aqui é o estádio, e aqui são os morros que você consegue ver a partir da arquibancada, né? Eu vou ter que reconstituir aquela parte das palmeiras. Aqui dá para ver até o Morro da Urca, onde tem o Pão de Açúcar, né? Tem uma outra imagem aqui também. Deixa eu abrir aqui um outro
O Pão de Açúcar não ficou muito bom, ele está aqui no canto, então eu fiz um trabalho de fotogrametria. Eu peguei o Google, de pegar uma outra tela aqui. Vou mostrar a primeira imagem, depois eu vou dizer como que eu fiz essa modelagem, né? Na verdade, eu não modelei, eu só usei um recurso também livre, gratuito. Aqui é o Morro da Urca, que já está em 3D, com textura. E eu fiz esse morro Vou pegar uma outra tela. Eu fiz o morro a partir de uma fotogrametria, que ele foi a partir do Google Studio, Earth Studio. Deixa eu pegar uma outra tela aqui. Aqui. Conseguem ver? Sim, Uma sim. animação? Então, o que eu fiz? Eu fiz a animação aqui no caso, né? E a animação criou vários quadros, e a partir desses quadros eu fiz um software Regard 3D, ele também é um software livre, ele criou aquele morro já com a geometria, com as texturas, que fica bastante verossímil, né? Eu só vou ter que adaptar para os momentos atuais, tirar um pouquinho de prédio lá em volta. E também a parte da modelagem do estádio que eu já estou fazendo. Vou parar aqui, vou pegar mais uma outra tela. Pegar uma outra tela aqui, que eu acho que é interessante a gente saber como foi. Que é um outro software também livre que eu estou usando, em que eu peguei a fotografia do estádio na época, e ele cria a distância focal, tudo dentro do Blender, a distância entre uma parte e a outra. E quando eu vou fazer, aqui eu dimensiono o X e o Y, né? Definir quanto que tem de largura aqui essa arquibancada, e a partir do telhado, de uma outra imagem do telhado esse prédio que tem aqui ao lado é esqueci o nome daqui é um prédio que tem até hoje, né? É o Palácio Guanabara, Palácio da Guanabara. E a partir do telhado de fotos de satélite do Google, eu consegui dimensionar, aqui eu vou mostrar só mais uma tela, eu consegui dimensionar voltou para aquela tela da Urca, né? Não voltou para nenhuma tela ainda. Parou de Voltou? compartilhar, Nelson. Voltou para a tela agora da Urca? Isso. Sim. Então, a partir daquela fotografia, desse software, eu consegui dimensionar o telhado do Palácio Guanabara, e eu vou começar a modelar o campo, o estádio, em tamanho natural. Então, vai ficar bem... Porque mudou muito, né? Eu não tenho como utilizar fotos atuais, eu tenho que pegar fotos antigas para poder fazer a modelagem. Então, seria isso. Esse é meu projeto, meu processo no momento, né? A gente tem um tempinho ainda, acho que, para poder discutir, né? Tem sim. Parabéns pela mesa, muito criativa, né? Muito legal. Ótimas pesquisas, né? Que orgulho do nosso programa. Muito bom, gente. Vocês podiam conversar entre vocês um pouco, né? Trocar assim essas experiências, assim, esse conhecimento, né? Também botar a mão na massa, né? Da produção. Eu acho que, apesar de ser duas pessoas com animação e duas com game, o jogo do Pedro é ser analógico, né?
ou ser um jogo mais físico, que é bem interessante, eu acho que animação e game é animação, né? Quando você pensa num jogo eletrônico, é animação, é tudo animação. Então, acho que tem bastante relação. Dá para a gente discutir bastante em cima desse tema do decolonialismo também, né? Que o futebol também tem a ver com o colonialismo. Acho que dá para a gente discutir em cima disso. O Sérgio perguntou aqui se você tem interesse em procurar o Museu do Futebol, aqui no chat. A minha ideia é publicar, né, no Museu do Futebol, e também dá para acesso via YouTube, dá para ter uma experiência mesmo bem mais universal, mas esse é o meu objetivo, porque acho que pode ser bastante interessante, né? E pode ser um ponto de partida para outros projetos, né? Eu estava com o som ligado da outra mesa. Tudo acontecendo numa física quântica incrível. Aí o Sérgio também colocou sobre o núcleo de animação de Campinas, né, como referência. E também para o pessoal do game, né, gameinlab.org. Vocês conhecem? Aqui no chat. Esse acho que é mais para o Pedro. É Pedro. um grupo francês que eles pesquisam e financiam jogos de tabuleiro assim, ou com pegadas educativas, mas diferente dessa linha mainstream aí que você falou. Então, depois dá uma olhadinha com calma. Ele tem francês e português, viu? O francês e inglês, Pedro. Então, dá uma olhada com calma. E eles têm chamada também para projetos de jogos de tabuleiro. Tem um monte de coisa bem legal. Legal, eu salvei já lá, eu vou dar uma olhada depois. Obrigado, Sérgio. E, Bruno, obrigado pela referência da Brenda Romero, eu não conhecia ela. Salvei também já. Posso falar um pouquinho? Eu não me aguento, gente. Tudo bem? Bom dia. Ou boa tarde, não sei. Cara, você falando... Primeiro, parabéns para todo mundo. Algumas pessoas eu já conheço, outras não. Estamos dentro do mesmo tema, pesquisando coisas parecidas. Eu acho que é bem legal você dar uma olhada. Inclusive, tem um TED que ela fala sobre o uso de jogo de tabuleiro. Na verdade, ela fez pequenos experimentos de jogos de tabuleiro. Ela tem um projetinho que ela faz um tabuleiro para contar um pouco sobre Auschwitz, então sobre campos de concentração. Ela tem um outro projeto que fala também sobre o trajeto, né, dos escravos da África, do continente africano, até, no caso, se eu não me engano, é até a América do Norte, porque a filha dela, o pai da filha dela é negro e tal, então ela fez esse... Então ela tem esses pequenos trabalhinhos que eu acho que de repente pode ser legal para você, e eu fiz uma anotação que de repente, talvez, eu não sei se eu... Desculpa se eu te trouxer problemas, tá bom? Mas é que você estava falando sobre a decolonialidade, e aí eu estava pensando no seguinte, você já deve ter esbarrado nisso, ou vai esbarrar em algum momento, que acho que um dos primeiros jogos que aparece lá nos Estados Unidos é o Mansão da Felicidade, que é uma versão de um jogo em inglês. Então, os jogos estadunidenses, eles acabam surgindo da Inglaterra. E a Inglaterra é quem colonizou os Estados Unidos. Ou seja, a história do jogo de tabuleiro estadunidense também tem relação com colonização. Então, de repente, não só falar de... Saca, Eurogames, então, de repente, você está falando do ponto de vista do colonizador, aí o que se traz lá nos Estados Unidos tem a influência do colonizador, eles continuam com essa pegada, não continuam com essa pegada, que aí eu não sei se tem mais a ver, na verdade, com
o resultado da Segunda Grande Guerra do que com a relação da colonização em si, né? Porque os Eurogames eles começam a tomar corpo muito mais porque falar de recurso do ponto de vista de tomar coisa, de atirar, ou da maneira que a gente vê em Risk, né, Risk, ou os outros jogos estadunidenses, a cultura europeia achou por melhor não, né? Então eles usaram o jogo para ajudar a reconstruir a estrutura cultural do país. Então não sei se você chegou a ver alguma coisa, chegou a pensar em alguma coisa. Se você quiser, depois eu tenho uns materiais e a gente troca. A gente pode trocar depois melhor também para não tomar todo o tempo, né, que a gente tem aqui, mas acho que é super válido. Eu não tinha nem pensado em abordar o decolonial dentro dos jogos da escola americana. Eu sei que eles são chamados de jogos da escola anglo-americana antes de virar de fato a escola americana, né, formalmente. Então acho que tem tudo a ver. E é engraçado porque os jogos dele normalmente são pautados por combate direto, né? Tipo, quase todos. Exato. Então tem tudo a ver também. E por ironia também, a outra grande parte são jogos cooperativos, né? Então é interessante entender essa relação. Valeu, Bruno. Eu acho que pode ser um ponto legal. Vamos trocar figurinha depois. Beleza. Sorte. Valeu. Deixa eu rapidamente só dar o parabéns para todos aí da mesa. A gente teve que ficar circulando aqui entre três, faz parte, mas eu assisti vários momentos dessas apresentações de vocês, né? Que foi muito bacana. Então, o Felipe aí, dá os agradecimentos ao Felipe, à Kelly, ao Nelson, né, que conduziu aí, o Pedro Monforte, que está aí na tela agora que eu estou vendo aí também, pelas apresentações que foram extremamente bacanas. Então, puta, é isso aí, gente. Parabéns, meu desafio resolvido aí. Todo mundo aí matou a questão aí. Muito bom, gente. Parabéns, uma bela mesa aí. E vamos em frente aí, tá bom? Obrigado por vocês terem participado. Prazer muito grande vocês estarem aqui com a gente de novo. Obrigado. Um beijo, até daqui a pouco, né? Até daqui um Voltamos aí pouco, a gente segue aqui. Tchau, gente. até o final da tarde. Beijo. Tchau. Ô, Nelson. Tchau. Oi, Pedro. Nelson, deixa eu fazer uma pergunta para você só. Na reconstrução Oi, da cena, na animação, você pretende fazer uma animação com algum filtro para parecer antigo, ou você pretende fazer uma coisa como se estivesse sendo gravada hoje naquela época? Eu acho que sempre dá um caráter ilustrativo, né? Não fica, talvez seja mais interessante do que uma coisa muito como se fosse de verdade, né? As cores, porque quando você coloca o óculos no Quest, aquela primeira imagem, aquele ponto de entrada, é uma imagem que te impressiona, mas é uma imagem, ela é mais colorida do que o normal, não é uma imagem naturalista, né? E acho que não é isso que vai tirar o realismo. Até tem uma coisa que me preocupa, é que os jogadores eles vão aparecer de longe, mas a torcida que vai estar ao redor vai estar de perto. É o Uncanny Valley, né? Aquela coisa do aspecto cadavérico. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Talvez exagerar, deixar eu não resolvi essa parte ainda. Mas o que eu busco mesmo é a sensação de estar lá no jogo. Até Como assim, se fosse hoje em dia. Como se fosse hoje em dia, como se você estivesse num estádio. Que foi o que eu vi lá eu vi, parece que eu estava lá, né? Na Eurocopa, quando você vê pelo YouTube, parece que você está no jogo, né? Todo aquele... Mas eu vou ter que transformar isso, vou ter que imaginar como seria isso há mais de 100 anos, que aconteceu há mais de 100 anos, né? Mas é um desafio interessante aqui, ó. É um documentário com ficção, né? Então, eu acho que toda a história, né, tem esse lado também do ponto de vista de quem está vivenciando, né? E uma coisa assim que acontece
mesmo se eu tivesse colocado uma imagem still do estádio, já dá para ter uma experiência, porque você vai ver como era os morros, a paisagem, o estádio. A gente já fica um tempinho. E se tiver todo um movimento da torcida, dos jogadores, isso acho que vai ser uma experiência muito curta, né? Isso acho que acentua. Nelson, você tem que procurar o pessoal do Museu do Futebol para ter, assim, na pior das hipóteses, aumenta a visibilidade do projeto. Mas eu acho que Sim, sim. eles podem se interessar por, sabe, dar algum apoio, conseguir pessoa, porque tem uma coisa legal, quando a gente fala assim, de tecnologia, né, e de impacto, que é a reprodutibilidade. Quer dizer, você pode recriar outros tantos momentos Sim. históricos do futebol. E eu acho que tem um apelo, a gente, né, acho que você deve lembrar aí, a gente assistia, nossa, com muita ansiedade o Canal 100, por exemplo, né? Então, No né, eu cinema, né? lembro, assim, ansioso para ver qual era o novo que ia lançar no cinema e tal. Então, acho que ele tem um espaço para ser um novo Canal 100, assim, sabe? E, então, tanto recriar, né, esses momentos históricos que não tem, né? O Pelé fala que o gol mais bonito dele não tem registro, né? O Massari lá no filme Isso é Pelé tentou recriar em computação gráfica e Na tal. Rua Javari, né? Então você O tem Juventus, né? tantos momentos e tantas coisas, e essa coisa que você falou, né, que dá para colocar outras camadas aí, né, transversais, né, de memória, né, de questões sociais que vêm junto, né? Mas eu acho, e o Museu do Futebol tem essa preocupação também. Então, eu acho que valeria muito a pena, eu não tenho contato lá, mas eu acho que, assim, marcar, agendar alguma coisa com eles, porque se eles se interessarem pelo projeto, o projeto pode ganhar uma outra escala, né? Assim, sabe, um reforço de equipe, você pode amarrar com a ITEC, com o pessoal da Embi, né? Aliás, a Kelly também, né? Se tiver interesse, a parte Ele também. de animação, né? Conversar com o Delmar, né? Tem o pessoal da graduação para algum apoio técnico, alguma coisa. Mas eu vejo como um projeto que o Museu do Futebol se interessaria absurdamente, assim. A minha ideia seria doar para o Museu do Futebol, mas agora até acho que durante o processo já é bom entrar em contato, né, Sérgio? Para eles Eu saberem acho que antes, você né? até que me Assim, você ajude, né? pode talvez esperar um pouco mais, ter uma versão alfa, mas acho que com a apresentação que você fez aqui, já é algo que eles se interessariam, né? E aí, lógico, assim, olha, se vocês quiserem apoiar, sei lá, com R$ 1, com não sei o quê, ou com 1 milhão, dá para ajustar esse projeto, sabe? Então, vê, Não, porque de acho que repente eles têm alguma verba, têm alguma coisa, às vezes não é nem verba, mas parceria, sabe? Consegue, ou entra numa lei, né, num PROAC, ICMS, em alguma outra coisa, e aí eu acho que dá para agregar muito valor à pesquisa. Acho que é um ganha-ganha, na verdade, assim, né? Tanto para eles quanto para você. é bem interessante. O futebol, apesar o brasileiro gosta muito do futebol, mas não tem muito filme sobre futebol, né? Uma coisa que é documentário, mas tem um lado ficcional que dá para a gente criar e dar muito pano para manga, né? Acho que eu tinha pensado nisso, nessa parte do Museu de Futebol, até a Suzete já tinha comentado. Suzete sugeriu fazer outros pontos de vista, o ponto de vista da bola. Tá bom. Então dá muita margem 3D, né? Dá para pensar várias Começar a coisas. 3D. brincar, né? Depois que tiver pronto o Sim. cenário, você brinca com a câmera como você quiser, né? Teve uma Quando tiver pessoa pronto que o cenário, fez, Nelson, eu não sei se foi eu sei que foi exibido no Museu do Futebol, eu não consegui ver, mas ele era um brasileiro que ele saiu catando um monte de pedaços de filme, eu não sei de qual Copa que foi, se de 50 ou 50, alguma Copa, assim, que ainda não tinha televisão, e ele saiu recolhendo vários trechos de filme que ele achou pelo mundo inteiro para tentar recriar o jogo. Que legal. Porque com película as pessoas não gravavam contínuo, né? Como
como televisão. E aí ele foi montando os diferentes minutos, assim, e quase conseguiu recriar o jogo inteiro. A Então, acho que memória. eles Fez uma têm edição, né? eu acho que eles teriam muito interesse, sim. Muito interesse. Mas Gente, é, desculpa, eu desculpa conto com por ter isso. interrompido aí, eu A gente tenho tem que, agora que isso, pular tem que uma hora. fechar agora. Vamos fechar para ter uma horinha de almoço, né? Mas, Super nossa, super parabéns, projetos, olha, gente, parabéns. super. Não, obrigado a todos aí. Gente, amei A gente vai todos os conversar mais projetos, depois, né? fiquei babando por cada um deles. E a gente Muito pelo bom. seu também, viu, Gostei Kelly? muito, Tá obrigada. lindo. Muito Tá bom. A Kelly realizou já uma animação, né? Agora vamos ver o que vai sair. Obra coletiva, vamos lá. Vão todos ficar ótimos. Um abraço, pessoal. Parabéns. Tchau. Abraços. Muito obrigada.